Olá! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Karina, sou professora de AEE e psicopedagoga e vim trazer para vocês hoje um pouco de informação sobre as crianças com autismo na educação infantil. Recebeu um aluno com autismo ou em investigação de TEA e não sabe por onde começar? Quer saber um pouco mais? Vem comigo! Bom, na educação infantil, muitas dúvidas permeiam os nossos olhares e os nossos pensamentos quando o assunto é TEA. Isso porque as crianças dentro dessa faixa etária ainda estão passando por um processo de investigação, muitas delas. São poucas as que chegam para nós na escola já com o diagnóstico fechado de transtorno do espectro autista. E aí, muitas vezes, esses especialistas que estão acompanhando a criança e chegando a um diagnóstico possível, sugerem e fazem questionamentos à escola para que possam ajudar nesse diagnóstico. E aí, o professor muitas vezes não sabe nem por onde começar a relatar os acontecimentos e as vivências dessa criança que já está inserida no ambiente escolar. Como, por exemplo, você recebeu uma criança de 3 a 5 anos, por volta de 3 a 5 anos, que está em fase de investigação do TEA. E muitas vezes chega para você um pedido de um relatório escolar sobre o desenvolvimento dessa criança. Você já viu, sim, que algumas características ali são bem pontuais, mas você não sabe até que ponto essas características destoam para dentro do TEA ou ainda fazem parte ali de um desenvolvimento, de um processo de desenvolvimento na educação infantil. Mas eu trago para vocês aqui algumas sugestões de apontamentos de observações mais pontuais a respeito desse desenvolvimento. Lembrando que são algumas características, não significa que todas as crianças que possivelmente estejam dentro do TEA apresentem essas características. Elas podem apresentar estas, como podem apresentar outras e não apresentar estas. Enfim, são características possíveis. Primeira característica, a sua criança não atende pelo nome. Quando você chama, ela não desvia o olhar. Quando você faz uma brincadeira de nomes, ela não manifesta atenção com relação àquele nome. Quando os colegas chamam para uma determinada brincadeira, ela também não desvia o olhar, não demonstra interesse. E ela já está dentro de uma faixa etária em que todas as demais crianças atendem pelo nome, compreendem como ser responsável e dono daquela palavrinha e dono daquele nome, e o seu aluno ainda não, é uma questão a ser observada. Ou você já fez diversas atividades e percebeu que a sua criança não responde, brinca de cantar, de bater palma, mexe com objetos barulhentos e a sua criança não desvia o olhar. Então, vale a pena comunicar à família sobre uma possível investigação com relação à audição. Na verdade, quando o processo de investigação do autismo se inicia, muitos dos especialistas médicos, terapeutas solicitam para a família que faça uma investigação auditiva. Então, antes da gente destoar e tender a que essa criança faça parte de uma criança que está dentro do espectro, vale a pena investigar as questões auditivas e também de processamento de informação, porque muitas vezes a sua criança escuta bem, a família até relata que já fez algum exame e que a audição está ok. Porém, o processamento da informação pode apresentar alguma disfunção, né? A criança escuta e não processa adequadamente a informação recebida. Então, vale a pena comunicar à família que numa determinada música, numa determinada brincadeira de um tom de voz mais alto, brincadeiras que exigem ritmos, barulhos com as mãos, barulhos com os pés, a sua criança também não demonstrou interesse. Segundo ponto a observar, que eu nem chamaria de característica, chamaria de ponto a observar. Ela demonstra interesse pelas propostas que você oferece em sala de aula? Pode ser que nem todas demonstrem o mesmo interesse, a mesma empolgação para realizar todas as atividades, mas por volta dos 3 ou 5 anos, as crianças já entendem as rotinas estabelecidas em sala de aula. Portanto, a sua criança, quando você chama todos para sentar em roda e contar uma história, deve entender que é uma regra e uma rotina daquele momento. Ou, quando você chama todas as crianças para sentar nas mesinhas para desenvolver alguma atividade específica e o seu aluno não vem,
também já deveria estar entendendo que é um momento da rotina. Mesmo que você tenha algum aluno que esteja passando por algum momento difícil, que esteja tentando chamar sua atenção por alguma determinada situação, que você sabe que não é uma característica dele. Se o seu aluno apresenta essa característica constantemente, é um ponto a observar. Porque nesse momento da vida, de 3 a 5 anos, por volta de 3 a 5 anos, ele já tem entendimento de algumas pequenas regras. Ainda a gente não trabalha com regras formais, isso só quando a gente estiver já num período pré-operatório formal. Porém, nessa faixa etária, ele já deve entender o que a maioria está fazendo, qual é o momento que a professora organizou, qual é o objetivo que ela tem com aquilo, né? Então todos devem pegar o cartãozinho, levar o cartãozinho até uma determinada mesa com o nome, todos devem pegar o cartão com o nome, levar, todos devem guardar os jogos, e o seu aluno está alheio num cantinho da sala, mexendo com os produtos por exemplo, do cantinho do supermercado, sem dar atenção para o que está acontecendo, é um ponto a observar. Terceiro ponto a observar: como está o desenvolvimento da fala da sua criança? Como ele se comunica? Já parou para pensar? Ah, Karina, muitas professoras relatam isso para mim. Ah, Karina, ele não fala nada, mas como ele se comunica? Ele aponta o que ele deseja para você? Ele leva você em direção ao que ele está desejando, ao que ele quer, ele está com sede, ele quer que você pegue a garrafinha que está no alto, ele segura na sua mão e leva você em direção. Ele quer sair da sala, ele leva você até a porta. Ou ele chega do lado da garrafinha e ele aponta para você o que ele quer. Ou você parou para pensar, analisou e percebeu que seu aluno não demonstra interesses e desejos e sensações e preferências, fica no mundo parecendo que ele está meio apático e alheio às situações. É um ponto a observar. Por volta dos 3 a 5 anos, as crianças já devem apresentar um repertório de mais de 200 palavras, incluindo as palavras simples, como artigos e preposições. Porém, se o seu aluno teve um desenvolvimento da fala um pouco mais tardio, ele também já deve apresentar pelo menos algumas palavras para se comunicar, nomear algumas questões, como por exemplo, se ele quiser água, falar a palavrinha água, ou se ele quiser tirar uma blusa porque ele está com frio, com calor, falar a palavrinha calor, ou falar a palavrinha tirar, blusa, enfim, mesmo que ele não construa frases ainda. Então é um ponto a observar, como ele está se comunicando. Está adequado à faixa etária? Está um pouco aquém da faixa etária, porém você já foi informado pela família que o desenvolvimento da fala dessa criança teve um desenvolvimento mais tardio, apresentou um desenvolvimento mais tardio? Agora, se essa questão da comunicação vem atrelado a outros fatores, são pontinhos a observar também. Quarto ponto para você analisar. Você constantemente se pega contando para outras pessoas que o seu aluno teve atitudes do nada. Essa palavrinha é muito importante. Do nada, né? Essa frase, pequena frase. Eu costumo falar que quando as professoras chegam para mim com essa fala, Karina, ele estava ali, sentadinho, vendo um livro e do nada ele jogou tudo no chão. Se atente a esse comportamento. Por quê? Muitas crianças que estão dentro do TEA apresentam esse comportamento do nada, porque ao nosso ver é do nada, ele estava quieto executando determinado comando, porém, para ele, alguma outra questão já estava o incomodando. Ou era alguma questão de sensibilidade auditiva, algum barulho imperceptível para nós, mas que estava incomodando ele. Ou era alguma questão sensorial, visual, estava incomodando a luminosidade da sala. Ou era algum problema que aconteceu no dia anterior com algum coleguinha que não foi resolvido e que naquele momento voltou à tona. Então analise muito bem esse comportamento e essa fala do nada. Geralmente quando a criança solta esse do nada, esse comportamento brusco, tem alguma coisa por trás que a gente deve observar. É um ponto a observar também. Quinto ponto, como está o processo de alimentação da sua criança? É uma criança que não come nada na escola? Ou é uma criança que só come bolacha de maisena? Ou é uma criança que só come os lanchinhos trazidos pela mãe? Ela pode apresentar alguma sensibilidade no paladar.
É um ponto a observar também. Não significa, às vezes, né? Muitas vezes a gente até rotula as famílias, que as famílias não oferecem alimentos diferenciados e momentos diferenciados das refeições. Não, muitas vezes é uma questão alimentar da criança. E há necessidade de um processo terapêutico para de sensibilizar essa criança com relação ao paladar. É um ponto muito importante a observar, porque dentro do espectro do autismo, nós encontramos crianças, pessoas que apresentam hipersensibilidades e hipossensibilidades, causadas por um distúrbio do processamento sensorial. E eu vou comentar em outro vídeo com vocês a respeito desse distúrbio que é tão importante e que auxilia muitas vezes o professor a organizar a rotina do seu aluno. Mas é muito comum apresentar distúrbios no paladar, na audição, no processamento da visão, enfim, né? As sensibilidades acabam sendo mais aguçadas. E aí, não adianta a gente querer forçar, punir, tirar direito porque a criança deixou de se alimentar. É uma questão muito mais forte do que isso, que precisa vir lá de casa, né? Os novos alimentos podem sim e devem ser oferecidos também na escola, mas quem tem o vínculo familiar, quem tem o vínculo de inserir novas propostas na rotina da vida dessa criança, é a família com a ajuda dos terapeutas. Então, essa criança precisa iniciar esse processo de sensibilização lá atrás para começar a demonstrar isso na mini sociedade, que é a escola. Mas, Karina, então eu não ofereço o que a mãe disse que ele não come? Não, nunca deixe de oferecer. Ambientes diferentes, estímulos diferentes. Vai que um dia seu aluno resolve experimentar o vermelhinho que está no prato do colega. A gente nunca sabe, né? Não deixe de oferecer. Mas a alimentação é um ponto muito importante a ser observado na sua criança na educação infantil. Mais um pontinho para incrementar a nossa lista. Processo de desfraude. Vou falar para vocês num outro vídeo também só sobre o processo de desfraude. Mas é um ponto muito importante observar. A sua criança tem por volta de 3 anos e meio, 4 anos e ainda não desfraudou? A família diz para você que ela não demonstra nenhum interesse, nenhum incômodo quando já fez o xixi ou fez o cocô, ou quando ainda está com vontade e ainda não fez, ela não demonstra nenhuma reação. Pode ser que ela vá demorar realmente para demonstrar, mas nós, enquanto escola, não podemos esperar. A conversa com a família deve ser constante, os terapeutas também, e auxiliar nesse processo. Muitas vezes a criança vai precisar de uma terapia auxiliar para passar pelo desfraude. Pode ser uma terapia comportamental, com apoio de imagens, apoio da rotina do xixi e do cocô, um ambiente especial para ela, né? Um ambiente que às vezes não tenha tantos estímulos, mas que seja confortável. E que a mesma rotina seja estabelecida na escola, mas a conversa enquanto escola e orientação para essa família é muito importante. E conversando com a família, mostrando a importância, muitas vezes a família até solta pra gente enquanto escola. As terapeutas já falaram que a gente precisa começar esse processo do desfraude, mas a gente acha tão difícil, né? Família, escola, reforce essa informação para a família. A sua criança precisa conquistar essa autonomia e precisa ter essa liberdade do desfraude. Mais um pontinho importante, a gente ainda tem vários outros aspectos para conversar, mas com relação à educação infantil, esse é o último ponto bem importante que a gente precisa se atentar. A sua criança é uma criança que necessita de ter um brinquedo de referência a todo momento. Você percebe que ela se desloca de um espaço para o outro segurando sempre uma pecinha de Lego, ou um bonequinho, ou um giz de cera, ou algum brinquedinho que traz de casa. E dali ela não consegue se desgarrar desse brinquedinho. É um ponto importante a observar. Por quê? Enquanto ela tá com aquele objetinho de referência de um lado para o outro, ela não se desvincula dele. Então ela não aproveita os espaços, as oportunidades, as novas sensações com tanta intensidade, que ela está ali na segurança e no conforto dela. É muito importante que você faça um trabalho com a família gradativamente com relação a esses objetinhos de referência, para a gente garantir novas propostas, quebras de zona de conforto. Não tem problema, é até bom. Como, por exemplo, você quer que sua criança, que não participa de nenhuma atividade ainda, venha participar dos momentos da roda. Então você leva o objeto dela para a roda junto com ela e deixa ela ali num ambiente confortável
fazendo uma atividade nova. Agora, se ela, por exemplo, quer ir para o parque e vai junto com aquele brinquedinho e você percebe que ela só anda pelo parque segurando aquele brinquedinho, talvez seja a hora de deixar esse brinquedo na sala para poder aproveitar os recursos que o parque oferece. Novas emoções, novas sensações, novas experiências. É um ponto muito importante a ser trabalhado com família e com escola, porque muitas vezes a criança com aquele brinquedinho na mão é uma criança tranquila, que não dá trabalho. Porém, é uma criança que não avança em muitos aspectos comportamentais. Então, muitos terapeutas falam sobre objeto de referência, objeto de transição, enfim, a gente tem várias nomenclaturas. Mas, se a sua criança apresenta esse comportamento, observe, converse, pergunte com a família a respeito desse objeto que ela carrega para todos os lugares, ou até que ela traz de casa. Muitas vezes, hein? A família às vezes acaba reforçando comportamentos que não são tão bons. Bom, a minha intenção foi trazer para vocês aqui alguns pontos importantes a observar sobre as crianças que chegam na educação infantil e que estão em processo de investigação para o TEA, e aí a escola tem como função ali auxiliar e ajudar nesse processo de diagnóstico, oferecendo relatórios, informações importantes no dia a dia dessa criança. Muitas vezes, as informações contidas em relatórios oferecidos pela escola são de grande valiosidade para se fechar um diagnóstico. Afinal, é ali que essa criança está inserida na mini-sociedade. É esse termo mesmo, a mini-sociedade, onde ela tem conflitos, novas propostas, pessoas diferentes, novas regras, hábitos cortados, hábitos inseridos, enfim. É um ambiente de muita riqueza comportamental e de muito desenvolvimento para esta criança. Espero ter ajudado você com todas essas informações que eu trouxe a respeito das crianças na educação infantil e que estão em processo de investigação. Se você curtiu o nosso vídeo, não esqueça de dar um like aqui no joinha. Se não se inscreveu no nosso canal, o que está esperando? Um beijo!